Boa noite, está no ar mais um programa Missão Educar. E hoje a missão nossa é uma missão muito especial, mesmo porque a gente está resgatando valores da nossa região, da nossa cidade de Santo André e do Grande ABC. E nós estamos aqui hoje com um jovem, grande empreendedor. Nós vamos falar sobre um assunto que vocês viram aí sobre empreendedorismo e inovação. Olha, eu acredito que empreender sem inovar, o cara não vai chegar a lugar nenhum. E inovação subentende empreendedorismo. Essas duas coisas caminham junto. Então, nós vamos bater um papo hoje com o jovem. Eu digo jovem porque ele é jovem mesmo. É um cara bastante dinâmico nesse processo. E o Rodrigo Trasferetti, né, para não falar Trasferetti, que é mestre em inovação e comunicação e uma série de outras propriedades acadêmicas que eu mesmo tenho, além de que é um grande empreendedor. Eu, Jorge, passo a bola direto para ele. Escuta, e esse negócio de empreender dá resultado no Brasil? Bom, primeiramente, saudações a todos os telespectadores do Missão Educar. Obrigado, Dirceu, pelo convite. É uma honra estar aqui na UP TV, uma casa aqui que a gente tem muito carinho, muitos colegas. O Dirceu, que me conhece de longa data, é até gentileza da sua fala, falar um jovem empreendedor, que você me conhece desde criança, na verdade, né, Dirceu? Por isso que você é jovem. Justamente. Nós somos jovens, tenho 33 anos de idade, sou mestre em comunicação, mídias e inovação, como você mesmo comentou, né, aqui pela Universidade de São Caetano, a qual a gente tem um carinho muito grande, e participamos ativamente do Instituto de Tecnologia, que é incubado dentro da universidade. Aqui na região, nos últimos anos, houve uma grande demanda de problemas e empreendedores de diversas áreas com objetos ou com ideias para solucionarem. E houve uma manifestação desses empreendedores aqui da região, de investidores, de empresários, do setor público e privado também, na questão de startups. Respondendo a sua pergunta, empreender dá resultado? Muitas vezes dá, e muitas vezes não dá. Com isso, o que aconteceu? Há um tempo atrás, foi fundado um movimento chamado ABC Valley, aqui na região do Grande ABC, onde muitos fundadores de startups ligadas à educação, ligadas a vários outros nichos da indústria criativa, fomentam os seus trabalhos. Muitas, em fase inicial, acaba não tendo um resultado por não ter uma mentoria, uma consultoria, um público-alvo específico. Já outros acabam tendo resultados muito significativos, né? Vou dar algum exemplo. Mês passado, houve um projeto dentro do Instituto de Tecnologia, que vem de longa data, com apoio da Prefeitura de Santo André, na questão de inovação, que foi a missão Web Summit, que foi lançada em parceria da Prefeitura de Santo André com o Instituto de Tecnologia de São Caetano. E essa missão, Portugal, que foi de participar do Web Summit 2018, que aconteceu agora em novembro, na cidade de Lisboa, em Portugal. Foram 180 brasileiros que foram para lá e participaram do maior evento de empreendedorismo, inovação e tecnologia do mundo, vinculado a todas as áreas da indústria, inclusive na área de educação. Alguns grandes especialistas declaram, tanto aqui do Brasil quanto de fora, que as grandes corporações na área de educação, sejam elas grandes universidades públicas ou privadas, ou até mesmo pequenas escolas locais, elas vão sofrer uma guerra sangrenta mediante o avanço das tecnologias, o avanço da inteligência artificial, o avanço das redes sociais e N outras situações que elas vão ter que migrar para essas novas inovações e aplicações para conseguir manter o seu público-alvo, manter os seus resultados também, né? Pois é, Rodrigo. Que você está colocando como as empresas de startups, você disse que algumas podem dar certo, outras não podem dar certo. Agora, o verdadeiro empreendedor, mesmo quando as coisas não dão certo, ele não consegue reverter essa posição. E vamos falar disso daí, depois a gente vai transferir essa perseverança que tem que ter um empreendedor. Errado, ele não transforma o errado em coisa certa? Sim, com certeza. Há no meio do ecossistema de startups uma palavra-chave que é pivotar.
pivotar nada mais é do que você está seguindo um caminho e no meio do caminho você verifica que não está dando certo. Então você muda o seu caminho, que tem a ver com a teoria da disrupção, né? O mercado ele está andando por um lado e acontece alguma coisa que você vai ter que andar por outro caminho. Vou dar um exemplo de algumas startups. Então, um setor de transporte andava por um lado, por exemplo, com os táxis. E veio uma startup que andou por outro lado, chamado Waze. Né? E por aí vai. O iFood é outro exemplo na área da indústria de alimentos e por aí vai. Nós podemos citar inúmeros exemplos que acontecem e de startups que funcionam. Ao longo do caminho desse processo, com mentores, com investidores anjos, né? Como o Anjos do Brasil, né? Na pessoa do Benício Filho, um colega nosso que viaja o Brasil inteiro, fomentando esse ecossistema, não só aqui na região, mas no Brasil inteiro. Era antes do Luiz Schmidt, o atual presidente do ITESC, o Benício foi o antigo presidente. Então, eles auxiliam muito a desenvolver esse ecossistema, não só na região, mas no país, e agora com essas parcerias com outras nações. Né? Acreditamos também que, com pós-eleição, os novos governantes, né, dessa nova legislatura, a partir de 2019, com esse novo governo, essa renovação que houve tanto na Câmara quanto no Senado, possam também estar trazendo novas sugestões, novas leis, principalmente na questão de empreendedorismo e inovação, que é uma marca muito do desenvolvimento econômico para as regiões. Né? Há já algumas cidades que possuem essas leis. Aqui na região do Grande ABC, nós fazemos parte de um grupo de estudos que nós estamos avaliando a realidade local, que não é a mesma de outras, como no caso do estado de Santa Catarina, já tem uma lei específica para isso, a cidade de Curitiba já tem uma lei específica para isso, na região de Recife, no Nordeste, há um ecossistema muito bacana lá acontecendo também. Então, há de local para local, que também tem a ver com a teoria de glocalização e hibridismos, que eu trabalhei no mestrado também. Mas agora a gente vai transferir essa experiência para a área da educação. Porque no Brasil ainda a questão do empreendedorismo ainda é muito incipiente, mesmo o próprio desenvolvimento, se a gente for analisar em termos de escolas, então é pior ainda. Né? Nas faculdades a gente nem poderia ser uma faculdade de empreendedorismo. Mas na questão da educação, Rodrigo, você não acha, por exemplo, que o empreender começa de pequeno? Por exemplo, quando o pai dá a mesada para o filho. Se ele ensinar esse filho a empreender, e aí entra a questão, claro, de todos os passos que envolve o empreendedor, que é a ética, principalmente em primeiro lugar, a ética, os valores. Esse pai não estaria ensinando a esse filho já o que é ser um empreendedor? E com isso, a escola, de repente, começar a desenvolver, não precisa implantar como se fosse mais uma carga horária, mas dá para a teoria da questão da transdisciplinaridade, dá para incluir no meio essa abordagem de leve, para que a criança vá aprendendo o valor de empreender, das ideias dela, do negócio que ela vai fazer. Não poderia ser feito isso? Claro, Dirceu, isso já acontece em alguns casos, né? Muitas vezes nós somos convidados por algumas escolas ou universidades para estar palestrando sobre isso. A educação, ela começa desde pequeno, como você bem falou. E há como eu posso dizer, uma tese, digamos assim, que inovação tem a ver com tecnologia. Na minha opinião, não. A inovação, antes da tecnologia, ela começa no ser humano. Até mesmo porque a tecnologia só existe porque o ser humano a desenvolveu. Exatamente. Né? Por então, isso não é tecnologia e inovação, é inovação e tecnologia. Justamente. Depois. Então, com certeza, a sua linha de raciocínio, ela vem de norte com o que a gente trabalha, né? Na questão de auxiliar os jovens, as crianças, os gestores, né? A estarem mudando o seu core business, mudando os seus paradigmas, porque o Brasil, a gente vive numa cidade muito conservadora e é muito difícil de você colocar novas ideias dentro de uma pessoa que já está muito trabalhando na sua vida com conservadorismo. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós já temos no Brasil, se eu não me engano, se não me falha a memória, desde 2004, ou seja, há 14 anos, uma lei de inovação, uma lei federal, que trabalha justamente
na lei, os telespectadores podem pesquisar no Google, não lembro o número da lei agora, mas é só bater no Google, Lei da Inovação no Brasil, que vai aparecer lá, acho que se não me engano é 2004, que ela foi implementada no Brasil. Ela trabalha muito a questão de parcerias com as entidades de educação. Só que muito se tem feito paralelo pelo mundo privado, como no caso o ABC Vale, que nós comentamos, os institutos, as universidades, os congressos, e pouco se tem feito pelos governos também, né? Então, nessa questão, eu acredito muito que há uma possibilidade muito grande de nós, como educadores, ajudarmos as crianças a se reeducarem com essas novas tendências do mercado. Eu vou citar um exemplo. Criptomoeda, blockchain, é uma área de inteligência criptografada artificial que está transformando o mundo, e isso está chegando aqui no Brasil, não é de hoje, e muito se fala de Bitcoin, né, que é uma moeda digital, hoje ela é oficial no Japão, nos Estados Unidos, se paga imposto. E no Brasil ela, também. Ela tem uma volatilidade no muito Brasil grande. Ela já tem em alguns lugares. A Receita Federal no Brasil já declara que é o melhor ativo financeiro. Nós trabalhamos nessa área, inclusive quem quiser a nossa colaboração, nós estamos à disposição. É diferente. O que é o bloco que você falou? O Bitcoin, ele foi a primeira moeda digital a você ser falou desenvolvida. Bitcoins. Você falou Bitcoin, você usou um outro termo também. Criptomoedas. A criptomoeda e um terceiro que você que falou. Que é blockchain. E o que é blockchain? Eu vou separar. Bitcoin foi a primeira criptomoeda a ser desenvolvida, ou seja, dinheiro digital. Ela é considerada a moeda mãe. A partir dessa nova tecnologia, hoje já existem mais de 1.600 criptomoedas, cada uma com uma característica, cada uma com um valor de mercado, cada uma com um lastro, né? E blockchain nada mais é do que, vamos supor, entre aspas, um banco global de transação dessas moedas, né? Foi inicialmente trabalhado dessa forma, pela fato de existir a criptografia. Em 2011, os hackers que prestam serviço para a CIA e para o FBI foram contratados para tentar quebrar o protocolo do Bitcoin e da blockchain. E eles não conseguiram, justamente pela tecnologia da criptografia. E agora, naquela época... Rodolfo, por que uma Bitcoin tem que custar R$27 mil? Não poderia ter o mesmo princípio da moeda que nós circulamos? Aí você chega no exemplo que eu queria chegar. Aí vai comprar um pedacinho assim de uma Bitcoin? Centavos, digamos, centavos, que são os famosos satoshis. Né? Satoshi. Porque existe a lei de oferta e procura. Né? Mas 27 mil custar um Bitcoin? Não sou eu que estou dizendo. Se os telespectadores colocarem no Netflix Bitcoin ou banco, existe um documentário que o Bill Gates declara que até 2100 um Bitcoin vai valer $100 mil. Porque não há... essas novas tecnologias te dão o poder de você combater a inflação e a corrupção, inclusive. Né? O Bitcoin, quando ele nasceu, daí volta o exemplo que eu queria dar na questão da infância, de educação. Nos Estados Unidos, um jovem, se eu não me engano, de 10, 12 anos de idade, em 2008, 2009, o pai dele, da área de tecnologia, trabalhava com essas coisas e comentou, e o menino ganhou $1.000 de mesada no aniversário da avó, e o pai ensinava ele a se organizar, a planejar o futuro, a como investir, a como guardar o dinheiro, a fazer uma coisa aqui, outra ali. O que ele fez? Já ele está praticando o empreendedorismo ali. Isso ele que eu falei. Ele comprou daqueles $1.000 em Bitcoin. Só que naquela época, quando o Bitcoin nasceu, ele valia centavos de dólar. Em dezembro do ano passado, há quase um ano, ele valia $15 mil. Hoje, ele está valendo cerca de $4.500. Então, há uma volatização muito grande desse mercado mediante oferta e procura. Quanto mais pessoas, entidades, instituições, bancos, governos aceitando e trabalhando, maior é o valor agregado dela, e também há uma especulação muito grande. Né? Por isso que se tem a lenda de que muita gente já fez muitas fortunas, muitos milhões com essas novas tecnologias. Além do que você está falando de uma coisa que a gente tem que pensar assim, essa é uma linguagem que essa garotada domina com muita facilidade. Então as nossas escolas têm que estar preparadas para ver lá à frente o que é isso. É claro que o pessoal fala, pô, mas tudo... Não é tudo tecnológico. Se você ensinar o seu filho o que é ético, o que é moral, o que é princípio de religiosidade, ele não vai se transformar num robô. Então... Até mesmo porque esse mercado existe, por causa da inteligência artificial, muitos robôs trabalhando, né?
muitos golpistas desenvolvendo empresas que depois Sim. somem daí, e aí acaba se falando, então é por causa do Bitcoin. Não, o Bitcoin não tem nada a ver, tem a ver justamente com a ética, o caráter de cada ser humano que vai desenvolver Ó, algo bom ou algo ruim. eu estava na cidade Feira não, foi Petrolina. Petrolina, lá em Pernambuco, eu tive numa escola que ela tinha a matéria de empreendedorismo. E as crianças daquela escola já participavam da feira, uma feira livre. O que eles produziam, eles levavam para a feira para vender. E depois o que eles traziam, eles faziam o balanço de tudo aquilo, quanto é que sobrava, quanto é que custou. Estava aprendendo a customizar as coisas, quanto é que custa cada coisa, A o virar um valor. mini contador, digamos. Exatamente, o mini contador. Então, isso é que eu digo que não precisaria as escolas estar tão preocupadas com o currículo em si, porque sempre sobe uma brecha ali para se fazer essa conexão. Sim, e até mesmo porque, pegando esse seu gancho, você não precisa implementar uma nova matéria. Porque na Exatamente grade isso. fundamental e do ensino médio, porque várias matérias você vai falar de Na finanças, matemática você pode você colocar vai isso, falar né? na matemática, né? Na própria história da humanidade, a Isso evolução do dinheiro e por aí vai. Só que você tem atividades extracurriculares também. também. E quando o aluno chega na universidade, eu vou dar um exemplo aí, existem grandes universidades que têm MBAs tradicionais e executivos, que empreendedorismo e inovação está na grade como obrigação. Obrigação, pensei que Como era. obrigação, né? Então você tem, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas. Ela tem alguns MBAs lá que, se você colocar, analisar, né, a grade curricular, você vai ver ali ecossistema, startup, empreendedorismo, inovação, e nós estamos juntos com a fundação também colaborando para esse desenvolvimento. Então, daí nós poderíamos dizer, Rodrigo, que as escolas de ensino médio, mais do que nunca, deveriam estar preparando esses jovens para serem empreendedores. E não aquele nosso ensino médio que não forma ninguém, não forma nada para nada. Eu Até cansei de mesmo porque dizer, a gente é um tem ensino hoje. médio que forma o jovem, ele acaba saindo lá, sabe nada de quase tudo, e isso é uma realidade. Você foi entrevistar um jovem que terminou o ensino médio para trabalhar na sua empresa, ele não consegue definir o que ele sabe fazer, porque ele não sabe. E até mesmo porque a gente vem de uma cultura de alguns anos de crise, não só aqui no Brasil, quanto no mundo todo, né? Mas falando mais recentemente, os últimos 10 anos aqui no Brasil foi muito difícil para a sociedade como um todo, e houve a lei do microempreendedor. Né? Isso, A o lei do MEI. microempreendedor, do MEI, ela veio também e colocou milhões de pessoas no mercado de empreendedorismo e muitas vezes sem ter o preparo, Daí porque ele foi obrigado a colocar um negócio no você mercado. tocou num ponto que eu quero aproveitar para você comentar isso. Os jovens, na maioria das vezes, têm medo de abrir um MEI, microempreendedor, porque ele não arrisca. Porque não é só arriscar. O cara precisa ter uma visão do negócio que ele vai desenvolver. E tem mais uma coisa, aquilo que você falou de. Na verdade, você usou um termo. Quando ele está seguindo o caminho, que alguma coisa deu errado. Pivotar. Ele tem que ter essa visão. Ele tem Nesse que transformar caso, aquele negócio dele. Se não está dando certo, ele tem que transformar para uma outra coisa. Senão o pessoal fala, fechou. Mas fechou por quê? Então, é isso que eu quero que você comente com o jovem. Não ter medo de empreender. Existem pesquisas que o próprio Sebrae disponibiliza na internet que 10% das empresas, não estou nem falando de MEI, conseguem sobreviver ao longo de 3 anos. Ou seja, antes de 3 anos ela já faliu. Então, a dica que a gente dá... Porque não tem essa visão de pivotar, não tem essa visão estratégica de futuro, de pensar lá na frente. Eu estou indo por esse caminho, não estou um buraco lá na frente, eu vou cair no buraco. Eu vou desviar. Você tem um caso típico disso que foi a Kodak, né? Sim. A Kodak não desviou do buraco. Sim, e olha o que aconteceu. Né? Uma dica que a gente sempre dá para as pessoas, para as instituições, no caso de MEI especificamente, o próprio Sebrae, aqui na região do ABC, a gente tem na pessoa do nosso colega, o Fábio, que é um dos representantes do Sebrae aqui em Santo André. Vamos trazer ele aqui para entrevistar, né? Dele abrir uma MEI,
ele tem cursos dentro do Sebrae em N áreas que vai capacitá-lo para quando ele abrir a MEI, porque às vezes o cara ele chega no Sebrae querendo abrir a MEI dele com uma ideia. E quando ele termina, E aí ele já essa mudou ideia de dele ideia. pode não vingar. Mas se ele tem a capacitação, pode vir a dar certo e Então a ideia dele muda. todas as empresas são startup. Sim, Nesse sentido, são. sim. Porque se o cara tem que pivotar e ele não seguir esse pivotar e ter a visão estratégica de lá na frente o que vai acontecer, ele vai caminhando cegamente e aí ele fecha. Por isso que as empresas, a maioria das empresas não dura mais que 5 anos. Sim, com certeza. Hoje a gente acabou de dar um exemplo. O Waze, ele começou como uma startup. Todas as empresas elas são uma startup. O conceito de startup é você startar, iniciar. Né? E E ao reiniciar longo do também, né? caminho, você vai vendo as necessidades de mercado, se você E vai mudar para um lado, para restartapear o outro, também e no aí você caminho, vai não vai? crescendo, vai ganhando o seu core business, o seu público-alvo específico. Né? Então, hoje, para a área de educação, para a área da indústria criativa, a área da cultura, da saúde, da eletromobilidade, nós participamos na Faculdade Mauá recentemente, junto com o Instituto de Tecnologia, do Startup Weekend, também de eletromobilidade. Muitas startups de projetos ali foram implementados, foram acelerados pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e participaram do Salão do Automóvel, que aconteceu recentemente, e alguns foram premiados porque trouxeram soluções para a área específica. Então, o que a gente fala aqui no movimento do ABC Vale é justamente descobrir problemas locais, problemas setoriais, e esse ecossistema de startups faz com que a gente, por meio de uma ideia, por meio de algumas soluções, óbvio que a gente tem que pivotar ao longo desse caminho, possa trazer soluções para um setor X, para uma área X, né? Na questão educacional, de gerenciamento, né, de economia, seja de pessoa física, hoje a gente tem N aplicativos tecnológicos que possibilita eu nem precisar mais ter um contador. Eu posso ter aqui no meu smartphone um aplicativo, ter todas as minhas contas, todas as minhas entradas de fluxo, saídas, as minhas notas fiscais, enfim, tudo que eu preciso, boletos que eu precisar emitir para os meus fornecedores, para os meus parceiros. Você tem uma gama enorme até de diminuição de custos operacionais, para que você consiga Eu até crescer o seu acho, negócio. Rodrigo, eu até acho que se nós tivéssemos no Brasil implantados isso a questão dos 20 anos atrás, eu creio que o nível de desemprego hoje seria outro. Porque as pessoas elas têm medo de entrar nesse universo, que é como se fosse pintado para elas, olha, só pode quem tem muito dinheiro. A gente vê pessoas que conseguem começar um negócio com R$ 100, começar um negócio e dar resultado. Eu até estava lendo o caso de um jovem aí, que ele pesquisou, descobriu que no Brasil nós temos 40% das pessoas que não têm uma conta no banco. 40% são 80 milhões de brasileiros não têm uma conta bancária. Aí ele desenvolve um aplicativo para as pessoas poderem pagar as suas coisas. Então, E hoje em dia você tem os gente, bancos digitais também que vamos não cobram estimular as a taxas dos bancos criatividade das nossas tradicionais. crianças, né? Vamos estimular a criatividade dessas crianças para que elas coloquem. E aí eu vou fazer uma colocação para você. Existe empreendedorismo hoje sem tecnologia? No ser humano, sim. Não, estou dizendo, Não fora. necessariamente. Então, Não dá necessariamente. um Eu exemplo acabei de compartilhar ontem, nessa madrugada, um artigo falando de uma nova escola no Ceará do que Ceará. ganhou um prêmio internacional pelo fato da construção nova que ela usou. Não foi máquinas, não foi tecnologias, foi a modernização e o jeito de reciclagem de materiais que fez com que ela construísse uma escola. Então as paredes, as carteiras, tudo é por meio de material reciclável. Então aí você tem o lado humano trabalhando uma ideia diferenciada, sustentável, e um ou outro maquinário de tecnologia que vão fazer isso. Aqui no ABC nós temos Quer uma dizer, zero não startup. existe, né? Zero dependência não existe. Outro exemplo que nós temos aqui perto, no ABC, nós temos uma startup que foi a primeira da América Latina a criar ração animal vegetal. Então,
a ideia inicial foi humana, de tratar os animais com um alimento mais orgânico, Olha, né? Mas o maquinário desenvolvido para fazer agora, as agora, rações, houve a agora vamos tecnologia. falar de visão estratégica. Visão estratégica com relação a esse caso é o seguinte: no momento que esse animal se alimentar somente de vegetal, você sabe que o gato, por exemplo, ele não pode viver de vegetal. Lá na frente, esse cara vai ter que startupear. Ele vai ter que Com mudar, certeza. porque o animal não consegue. É de natureza desse animal ele não se alimentar só de Mas vegetais. aí, Dirceu, é uma Ele visão pode, global. uma visão No global. caso, o conceito de cada uma foi uma visão de uma necessidade local, um público-alvo específico, né, de vegetarianos, de veganos. Então, aquela startup está trabalhando com aquele público-alvo, Aquele público que acredita que. Tá certo, entendeu? entendi. É a visão do negócio A deles. visão, sei, o cara. Porque eu li essa história aí. Eu falei, mas como assim? O gato não consegue, ele desenvolve, até estava pesquisando, ele vai desenvolver algumas deficiências se ele não se alimentar da carne. O animal também, porque são carnívoros por natureza. Mas agora eu entendi. O nicho do negócio, para quem acredita naquilo, tem que ser realmente esse princípio. Sim. Aí Vou entendi dar alguns agora. outros exemplos. O presidente do ITESC, o Luiz Schmidt, um grande abraço, Luiz. Ele participa da gestão da empresa Schmidt, que é na área de segurança. Né? Então, ele hoje, quantos condomínios e prédios existem aí nessa grande metrópole que a gente vive de pedra? Inúmeras. E quanto que esses condomínios gastam com porteiros, com É, pessoal, com imposto? É, a empresa dele, a startup dele, funciona também no quesito de você ter uma portaria virtual. se eu não me engano, foi você que mandou essa matéria para mim, que eu andei lendo, que ele desenvolveu uma coisa que de tal maneira, mais ou menos assim, que a distância, e com isso ele mantém um custo mais significativo, mais Então, em conta dependendo do também, né? tamanho do condomínio, é um custo operacional muito significativo para ele. Outro exemplo, nós temos um amigo Daniel Godoy, abraço Daniel, hoje ele está no Nordeste lá, participando de um Startup Weekend lá, fazendo mentorias. Ele tem uma startup aqui na região chamada Aponte-me. Já tem mais de 2.000 clientes. A Aponte-me trabalha na área de RH. Né? Então, qual é o custo do RH de cada empresa? É gigante. O cara Uhum. tem que bater o ponto, você tem aquele maquinário, você tem as folhinhas, você tem tudo. Ele, com um tablet, coloca lá na empresa e a empresa diminui absurdamente o custo operacional daquele maquinário E o que ele tempo, tem. né? O tempo, o aplicativo já vai fornecer para a empresa todas as informações que ela precisa de entrada, saída, se faltou, se não faltou e por aí vai. Então, vamos imaginar isso, essas tecnologias chegando verdadeiramente nas nossas escolas, como, por exemplo, eh, o controle de uma série de coisas da secretaria, da secretaria administrativa, que cuida dos relatórios e tal. Quanto não poderia ser amenizado em termos de custos, e inclusive de perda de tempo que isso traria de benefício para a escola, que, consequentemente, sobra um pouco mais de tempo para cuidar das nossas crianças. E capital para investir em Isso, projetos que vão exatamente. dar o desenvolvimento. Pegando o teu gancho, eu quero saudar também nosso colega o Felipe Carvalho, diretor de inovação da Prefeitura de Santo André, que há pouco tempo atrás nós estivemos acompanhando o lançamento. Os telespectadores podem acessar Escola Aberta de Empreendedorismo e Inovação. É um projeto da Prefeitura de Santo André, gamificado pela Engage, que é uma outra startup daqui da região de gamificação, onde os usuários da internet entram na Escola Aberta de Inovação e Empreendedorismo e passam por fases e vão aprendendo. E vão aprendendo. Tem cursos, tem palestras, tem muita coisa ali. Tudo virtual. Tudo virtual e tudo gratuito, para que as pessoas possam ter acesso a essas novas tecnologias, essas novas informações, esses novos conceitos. Né? Então, nosso papel como empreendedores, inovadores, gestores de alguma área ou de outra, é colaborar com o desenvolvimento da sociedade. Mas juntos nós não conseguimos trabalhar tão forte quanto eu costumo dizer, juntos somos mais fortes, né? O nosso lema corrigindo, eu falei que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, mas
nenhuma andorinha sozinha vai fazer verão. Então é por isso que é muito Verdade. importante o ecossistema do ABC Valley está acontecendo, o ecossistema de inovação e empreendedorismo que acontece em todas as regiões do país e do mundo. Vou dar o exemplo de Portugal, que recentemente saiu de uma crise gigante, junto com a crise da Grécia. Eles saíram por causa desses novos fenômenos. Do Por empreendedorismo. isso que hoje o Web Summit acontece lá. Lisboa comprou os direitos autorais para acontecer lá. Foram milhares de pessoas do mundo todo participar desse evento lá, que trouxe o que há de mais pioneiro em tecnologia, em inovação, em todas as áreas, né? Tem alguma tradução? Eu procurei a tradução você falou da Web Summit. Summit tem alguma tradução ou não tem? Olha, para ser bem sincero, eu nunca pesquisei. Eu pesquisei, Eu nunca mas pesquisei. parece que não tem. Mas é uma marca. O que eu sei é uma marca, né, vinculada a essas novas inteligências artificiais, inovações e empreendedorismos vinculados à web, né? Porque a tecnologia ela está aí dentro da indústria 4.0, que a cibersegurança, a robotização das coisas, a impressão 3D, por exemplo, está tudo aí vinculado a essa indústria. Esteve aqui o reitor da Universidade Mauá, o professor José Carlos, ele falou sobre a empresa 4.0 e no dia 17 de dezembro nós vamos receber aqui uma empresa que deve cair mais ou menos nesse aspecto das startups, que ela já está caminhando bem, que é uma empresa de tecnologia e inovação na questão da aprendizagem, da robotização, de uma série de coisas que está entrando, por exemplo, é incipiente, mas parece que é daqui de Santo André, pelo que eu fiz o contato hoje com o Hipólito, a Débora Hipólito e o não sei se é esposo dela, que eles estão fazendo um trabalho que é um trabalho de início de produção, inclusive talvez até ligado à questão da alfabetização digital. Que realmente eu estou bastante curioso para saber sobre a alfabetização digital, de como é que vai se processar isso. Então, que já tem a ver também existe com as novas aplicações e a teoria da gamificação. Porque as crianças hoje em dia, elas nascem, parece que já mexendo no tablet. Já nasce. Né? Então você tem que aproveitar, já que a criança, de uma forma lúdica, hoje ela não brinca mais de bolinha de gude, né? Por que não colocar a bolinha de gude dentro de um aplicativo e fazer com que ela ensine os conceitos tradicionais, conservadores, históricos e auxilie a evolução dela, né? Não, vamos chegar a um determinado momento que ela vai ser possível, bolinha de gude ali na mão, virtual, e vai ter que ter a força necessária para cair lá no buraquinho certinho. Aí você entra na questão de realidade aumentada. Realidade que já aumentada, é uma realidade, que já é uma realidade virtual que já acontece, né? Muitas empresas hoje, eu vou pegar um exemplo de brinquedos, eu chego na prateleira, leio o QR Code que está naquele aparelho, né? E eu já tenho uma visão de como funciona aquele aparelho sem tirar ele da caixa. Realmente nós estamos para fazer com que a criança saiba escolher o melhor brinquedo dela hoje, né? Então existem inúmeras situações. Com meus filhos, eu estou lá no smartphone aqui tentando arrumar algumas coisas, consertar algumas coisas, e chega, ei pai, a geração te pegou. Quer dizer, realmente a molecada vai com muita facilidade, porque tem que entender que é uma coisa. Na minha época, quando apareceu os computadores, aquela tela preta. Era aqueles do bolachão, era o DOS. MS-DOS. Que isso, rapaz? E hoje, o avanço, a cada dia que passa, as novas tecnologias estão cada vez mais. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma conferência lá o que aparece olha, já há tempo de Guerra das Estrelas, né? Guerra nas Estrelas, que aparecia aquela imagem virtual. Sim. Da princesa. Já tem, não tem? Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Pegando o teu gancho, hoje em dia nós fazemos negócios e conversamos com gente do mundo todo. O Skype é um aplicativo que está ali, ou até pelo WhatsApp eu consigo fazer uma videoconferência com gente que está no Japão, está do outro lado do mundo. Vamos começar a usar o Skype aqui para eu entrevistar pessoas que estão distantes e que eu gostaria muito que elas viessem, mas eu não pode vir a São Paulo. Na época do meu mestrado, Dirceu, e até um pouco antes, participando de congressos, né, na área de cultura,
alguns teóricos publicando seus artigos comentavam muito da questão de ficção científica, né? A questão, pegando o seu exemplo de Jornada nas Estrelas e por aí vai. Alguns teóricos dizem que o cinema, a cultura, o teatro, a educação tem um papel muito fundamental nessas novas transformações. Porque não é que o roteirista teve uma ideia de que aquilo vai acontecer. Mas vamos pegar aqui outro exemplo. Eu não lembro o nome do filme agora, mas acho que era Um Saque para o Futuro, ou alguma coisa assim, que você tinha um skate que andava eu sei aquele sem roda. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Isso. Né? Isso foi na década de 80. Foi. Essas novas tecnologias nem se pensavam em existir. Só que os pesquisadores, vendo o desenvolvimento, acabam pegando algumas ideias, colocando no papel, e aí um cineasta, inteligente como foi, colocou lá, e hoje você vê um skate voador como uma realidade real. Não é mais virtual, não é só mais um cinema. Então, pegando esse gancho, a ficção científica ela tem um papel muito grande, porque nada mais é do que uma realidade que os pesquisadores estão vivendo e avaliando dentro de laboratórios, e em congressos, em contrapartida e união com outros pesquisadores de diversas áreas, na área de educação, na área de cultura, na área da indústria, enfim, acabam criando argumentos, roteiros e colocando no mercado algo que naquele momento não é uma realidade, por isso ficção, mas não quer dizer que daqui a alguns anos vire uma realidade e deixe de ser ficção. Quero entrar com uma outra colocação para você. Que pode ser que muitas pessoas estejam preocupadas com o excesso da tecnologia para crianças, mas aí entra uma questão que eu li, que no empreendedor e inovador, o primeiro ponto que ele tem que pensar é na ética. E depois ele dá outros desafios, né? Mas, por exemplo, preocupar-se com a criança nesse aspecto é importante, é fundamental. Você não acha que, de repente, isso tudo pode está vindo muito de uma vez, muito forte e envolvendo as nossas crianças e, de uma certa forma, tirando, porque você tem que fazer com a criança conviva com a realidade virtual, mas conviva também com a realidade física, existente, porque é físico e é virtual. Será que isso também não vem dar uma mexida com a nossa sociedade, valores e preocupação dos pais, dos educadores? E muitas vezes você tem o virtual, ele é real ou não real? Muitas vezes ele é real, porque hoje você paga as suas contas no telefone, hoje você não tem mais dinheiro em papel. Exatamente. Digamos, então o virtual ele passa a ser real muitas vezes. Eu acredito muito que aí o papel fundamental é dos pais, de fazer uma educação fora de escola, fora da academia, dentro desse conceito de caráter, de cultura, de responsabilidade ética, de colaborar com o globo terrestre como um todo, com a mãe natureza. Você vê aí os problemas de poluição e por aí vai. Estou tocando nesse assunto porque muitas vezes nós, como pessoas, ficamos fascinados com essas novas tecnologias, e hoje a gente vive na era digital, na revolução industrial 4.0, numa conectividade generalizada. O tempo não é mais o mesmo tempo que da época dos nossos avós, bisavós, tataravós, que naquela época não se existia a internet, não se existiam as tecnologias, então 24 horas dava para trabalhar, tomar café da manhã, almoçar, jantar. Hoje, quais são as pessoas que conseguem fazer todos os compromissos nessas 24 horas que nós temos, por causa da conectividade generalizada? Então a gente tem que separar, né? Por isso eu acredito muito no papel dos pais, dentro de casa, a educação do seu filho. Olha, esse é o momento de você comer. Deixa o aparelho ali, vamos comer, vamos ter um momento nosso. Tem esse você momento. Pegar, ir num restaurante e ver quantos casais estão jantando e falando no smartphone juntos ao mesmo tempo. Ridículo. Então você perde a conectividade generalizada, ela é muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Na hora que você precisa, sim, conectividade. Mas ao mesmo tempo ela afasta a conexão humana. Isso. E essa conexão humana é fundamental para o desenvolvimento afetivo e emocional da criança. Com certeza. Senão nós viraremos robôs. Viraremos robôs. Tanto é que caramba, falta 5 minutos para terminar o nosso tempo. Mas já, o tempo passa tão rápido.
Mas, Rodrigo, realmente assim, é um bate-papo muito interessante. Você falou do nome de algumas pessoas que, de repente, a gente, no futuro, para o ano que vem, para março, talvez a gente possa convidar você de novo e Com trazer essas certeza. pessoas que você trouxe para a gente fazer um debate, Estaremos aqui, porque fazemos parte de grandes grupos aí com pessoas com é uma muito importante mente brilhante, né? que a gente fale dessas coisas, mas que a gente não perca de vista isso que você colocou da conectividade. Estar conectado é importante, mas também estar conectado com a natureza também é importante e fundamental. Se o pai vai lá com o filho e joga a bolinha de gude no chão, cava as coisinhas para ele, né, e mostra para ele como joga, e depois ele vai jogar virtualmente, mas ele sabe da prática. Porque senão Com daqui a pouco as certeza. crianças estão vivendo por aí, de onde é que vem o leite? Da caixinha, né? Isso é falta Mas por que não da levar na presença. fazenda, ensinar ele a tirar Pois o leite de uma é, vaca? e lá vai na É, fazenda, isso mostra que não perdeu a ter pé no conectividade. chão, Tanto, auxilia a imunidade da criança. esse treinamento que nós fizemos lá no Day Camp do Castelo Branco, Sim, a prova de que a conectividade com a natureza é fundamental. É só lembrar daquele filme que passou algum tempo atrás, aquele desenho, né, que é do Avatar, da conectividade, que tudo está conectado. A gente não pode perder a conectividade virtual e ficar só na conectividade. Também não, mas as duas coisas em harmonia e equilíbrio. você citou o Castelo Branco Hum. e quero saudá-lo mais uma vez aqui. Estamos juntos e pegar um gancho de um lema teu. A gente fala muito juntos somos mais fortes, né, Castelo? Mas você tem um lema que é somos todos um só. É, Né? Isso é uma exatamente. verdade. Nós Isso é uma usamos, verdade. usamos Somos muito isso todos lá um no só. Né? A treinamento Day Camp. natureza, nós seres humanos fazemos parte da Mãe Terra, de Gaia, da natureza, as novas tecnologias que nós seres humanos inventamos, está tudo conectado numa coisa só. Né? E a evolução do nosso país, do mundo, vai depender muito de nós. Né? Então, quanto mais unidos estivermos, melhor seremos. Ok, bom, nós temos aí uns 2 minutos. Esses 2 minutos eu vou deixar para você especificamente fazer as suas considerações finais e deixa uma mensagem bem otimista para os nossos internautas. Claro, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, Dirceu, pelo convite. É uma honra sempre estar aqui com o pessoal da Up TV, que temos muito carinho. Agradecemos a audiência de todos os telespectadores. Desejamos aí um grande final de ano, que Deus possa abençoar aí nas festas, no Natal, que nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei maior dessa grande órbita que salvou a todos nós, possa iluminar a mente e o coração de todos nós, seres humanos, que as famílias possam se unir verdadeiramente. E nessa transformação de 18 para 19, principalmente no Brasil, com uma mudança de governo, nós possamos respeitar as pessoas, que ninguém tem a mesma ideia. As pessoas trabalham com ideias diferentes e a gente precisa, como ser humano, trabalhar com ética, com cultura, respeitando os valores diversificados para que a gente possa caminhar junto, porque está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, nós dependemos uns dos outros. Por isso que eu falo juntos somos mais fortes. E tudo aquilo que nós, como profissionais, dentro do ecossistema do ABC Valley, no Instituto de Tecnologia, eu como professor, consultor, empresário, em diversas áreas, puder colaborar com você, com a tua empresa, com o teu negócio, com consultoria, mentoria, contate-nos. Aí na tela vai aparecer o nosso contato, é só entrar em contato conosco, estamos super acessíveis e desejamos a todos aí que Deus possa abençoar sempre a vida de cada um. Muito mais do que felicitações, fica a nossa gratidão, Dirceu. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação no Missão Educar. E nós, para o ano que vem, vamos voltar aqui com você, com esses amigos todos da ABC Valley e mais um pessoal para falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu quero dedicar essa frase, que é do professor Henrique José de Souza, que ele diz que o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E até a próxima vez, se Deus quiser. E um grande abraço aos nossos teleinternautas que estão nos assistindo nesse momento. E segunda-feira nós voltamos com mais um programa Missão Educar. E nós vamos estar falando aqui sobre educação no seu sentido mais amplo, da educação infantil, da educação fundamental e dessa nova perspectiva
que o novo ministro da Educação está trazendo para o Brasil. E nesse novo milênio, muito bom você ter citado o JHS, que foi o nosso mentor desde a nossa infância. Sim, Né? grande Onde quer que ele mentor. esteja, nossas congratulações a JHS. Putz, maior empreendedor do que esse não existiu. Essa é a Com prova certeza. de que isso é empreender naquela época, né? Fato. Em 1883, 1990, 1900, ele já estava empreendendo e foi um grande exemplo do que é empreender mesmo, na acepção da palavra. Com certeza. E para toda a família JHS, nossas saudações. Muito obrigado.